Bem-vindos à aula de radiofrequência, que também é chamado de diatermia por ondas curtas. O que é um processo de diatermia? É um processo de aquecimento, que é feito por meio de um campo eletromagnético de frequência entre 30 kHz e 300 MHz e correntes que variam entre meio a 1 ampere. Esse campo eletromagnético irá produzir ondas senoidais que vão causar interferência. Então, qual o produto dessa interferência? Essas ondas, elas vão se somar. Como elas se somam, eu vou ter maior intensidade. Intensidade de quê? Maior intensidade de aquecimento. Como esse aquecimento será muito grande, eu preciso monitorar constantemente a temperatura da pele. Além disso, eu preciso introduzir essa radiofrequência por meio de movimentos repetitivos, para que eu não cause uma queimadura no meu paciente. Só para eu ter uma noção de como esse aquecimento está acontecendo, se eu comparar o aquecimento da alta frequência com o aquecimento da radiofrequência, o aquecimento da radiofrequência é muitas vezes maiores em comparação à alta frequência. Isso ocorre porque tanto a frequência quanto a corrente elétrica no aparelho de alta frequência é muito menor em comparação ao aparelho de radiofrequência. Ou seja, a frequência e a corrente elétrica na radiofrequência têm um valor muito maior. Quando eu aplico o equipamento de radiofrequência no meu paciente, eu posso aplicar de 3 métodos diferentes. O primeiro deles é chamado de método resistivo, que tem as seguintes características. Primeiro, não possui nenhum tipo de isolante no eletrodo. A corrente que eu produzo nesses eletrodos passa diretamente para o tecido e, em virtude disso, eu tenho maior geração de calor. Mas, em contrapartida, eu só consigo utilizar esse método se a profundidade for pequena. O segundo método, que é chamado de método capacitivo, ele possui uma camada de isolante no eletrodo. Então, a corrente produzida pelo eletrodo também vai passar para o tecido. Mas como eu tenho uma camada de isolante, a geração de calor vai acontecer de maneira mediana. Mas eu consigo ter uma média profundidade neste método. Já o terceiro método, que é chamado de indutivo ou monôdo ou de tambor, a corrente elétrica ela é induzida no próprio tecido, ou seja, o próprio tecido produz corrente elétrica. Como o tecido ele não tem uma capacidade muito grande para produzir corrente elétrica, a produção de calor ela é menor. Mas em contrapartida, eu posso utilizá-la em maior profundidade. Então, esses são os 3 métodos em que eu posso aplicar o equipamento de radiofrequência. Os eletrodos ou os aplicadores que eu utilizo na radiofrequência, eles podem ser monopolar, aqui eu só aplico na parte corporal, bipolar, que pode ser facial e corporal, tripolar, facial e corporal também, e hexapolar, que é o corporal. Então, se eu for
relacionar, por exemplo, ó, o bipolar, nós temos como aplicador este aqui. O tripolar, nós temos este aqui. E o hexapolar, este aqui. Se eu for contabilizar, esse aqui também é bipolar. Quais são as diferenças? Esse aqui é um bipolar e este aqui é um bipolar concêntrico. Ou seja, eu tenho um eletrodo dentro do outro eletrodo. Quando eu for aplicar o equipamento de radiofrequência, entre o aplicador e a pele, eu preciso ter um meio, que pode ser utilizado um gel, um óleo ou glicerina. Então, quaisquer um desses meios, eu tenho que utilizar na interface, ou seja, entre o eletrodo e a pele. Para quê? Para facilitar a entrada do calor na pele. Quando eu vou ligar o equipamento, no mínimo 3 parâmetros são obrigatórios para eu controlar, que vão ser dispostos no display, ou seja, no mostrador do meu equipamento, que é o tempo de tratamento, a intensidade em que eu vou colocar no equipamento e a frequência deste equipamento. Lembrando que a frequência vai influenciar diretamente na profundidade de penetração. Quais são os efeitos fisiológicos que a radiofrequência vai provocar? Então, se a radiofrequência trabalha com aquecimento, então ela vai provocar uma vasodilatação, em que a circulação sanguínea vai aumentar. Em contrapartida, a viscosidade, a densidade e a pressão vão diminuir, o que vai acelerar a taxa metabólica e vai também acelerar a eliminação dos catabólitos, o que vai fazer também com que eu tenha um efeito analgésico em estimulações nervosas e eu também vou produzir colágeno e elastina, dando um efeito lifting naquela região. Quais são as indicações da radiofrequência? Então, algumas são contra flacidez, eu faço a remodelagem corporal, posso utilizar pós-lipoaspiração, posso usar contra rugas, cicatrizes, alopécias, olheiras, contra adiposidades, estrias, melasmas e fibroses. Essas indicações são algumas, teremos outras ao longo aí do curso. Como todas com indicações, nós temos as contraindicações, em que gestantes aparecem praticamente em todos os equipamentos de eletrofototerapia. Região dos olhos também não é para ser utilizado. Claro, né? Se eu for tratar olheira, eu tenho que tomar muito cuidado para que o aquecimento não aconteça dentro dos olhos. Pessoas que possuem marca-passos ou estimuladores implantados, eu não posso usar naquela região. Implantes metálicos também é uma contraindicação, pois o aparelho de radiofrequência vai aquecer esse metal, consequentemente produzindo queimaduras. Pessoas que tenham no local cápsulas hormonais de liberação lenta e regiões tumorais. Todas essas contraindicações elas já apareciam em outros equipamentos, com exceção de uma, em que pacientes obesos não podem utilizar os eletrodos com os métodos capacitivos e resistivos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses dois métodos em pacientes obesos. Por quê? A camada de gordura mais espessa
vão fazer com que eu retenha mais o calor, consequentemente a temperatura aumenta e é muito mais fácil eu produzir queimaduras. Então, esses dois métodos eles devem ser evitados, mas se eu controlar bem, eu posso até utilizá-los, claro, de uma intensidade muito menor. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito da radiofrequência, entre em contato comigo.